Mais de 16 mil pessoas foram dadas como desaparecidas no Alasca desde 1988, mais do que o dobro da média nacional. Muitas nunca foram encontradas, e um número alarmante de pessoas desapareceu em uma região remota. Um lugar tão vasto, tão isolado, que quando alguém desaparece, pode sumir sem deixar rastros. Será que algo está caçando essas pessoas? Ou será que a natureza esconde algo mais sombrio? Eu sou o Josh, e neste episódio do The Infographics Show, estamos investigando a possibilidade perturbadora de que algo no Alasca está fazendo pessoas desaparecerem. Em 1972, Nick Begich Sr. era uma das figuras mais conhecidas do Alasca, eleito para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos em 1970, representando todo o estado. Ambicioso e determinado, ele queria levar a natureza selvagem e o potencial inexplorado do Alasca ao coração de Washington, D.C., mas esses sonhos não duraram muito. Begich rapidamente fez amizades influentes, como o líder da maioria na Câmara, Hale Boggs. O político sulista, sabendo da difícil reeleição do democrata do Alasca, foi ao norte buscar apoio. Eles embarcaram em um Cessna 310 bimotor viajando de Anchorage para a capital do estado, Juneau. Eles foram com o assessor de Begich para um voo rotineiro até o próximo evento de arrecadação de fundos. E então sumiram. 2 membros da Câmara dos Representantes, incluindo um da liderança, desapareceram. Agências militares e civis de resgate foram acionadas, mas não havia sinal dos homens. Várias coisas eram estranhas no caso. Nenhum sinal de emergência foi ouvido do avião, o que deveria ocorrer mesmo em acidentes. Depois foi revelado que o transmissor do avião nunca foi instalado. Ele foi encontrado sem uso em Fairbanks. Após 39 dias, a grande operação de busca foi encerrada e todos a bordo foram declarados mortos. E o mais assustador é que isso continua acontecendo. Uma enorme extensão do Alasca de Anchorage e Juneau até Utqiagvik ganhou um apelido assustador, o Triângulo do Alasca. Essa região é famosa por misteriosos desaparecimentos. Com mais de 665 mil milhas quadradas, a maior parte da região é composta por parques nacionais, pequenas cidades e vilarejos, além de longas estradas desertas. Isso mostra como é fácil alguém sumir, ainda mais em terreno tão hostil. O Alasca faz fronteira com o Estreito de Bering, uma das regiões mais tempestuosas do mundo, e é difícil para os barcos navegarem. Aviões são muito vulneráveis a condições de ar turbulentas, especialmente quando são pequenos e não foram projetados para grandes altitudes. Com condições severas e terreno remoto, qualquer pessoa que tenha um destino trágico pode desaparecer completamente. Elas simplesmente somem antes que alguém sequer descubra o que aconteceu. E é assim que a região ganhou seu apelido assustador. O Triângulo do Alasca e o Triângulo das Bermudas têm muito em comum. Ambos são áreas remotas onde a chance de resgate é mínima. Ambos têm ventos fortes, tempestades e costumam ser sobrevoados por aviões menores, que correm mais risco de cair. Todos esses são fatores explicáveis. O que não é explicável é a quantidade de pessoas que desaparecem quando não estão em aviões. Mais de 20 mil pessoas foram dadas como desaparecidas na região, com cerca de 2.200 registros feitos a cada ano. Isso fez alguns questionarem se há algo mais sombrio acontecendo. O Alasca tem sido o local de alguns dos avistamentos de fenômenos anômalos não identificados, ou UAP, mais intrigantes da história americana, remontando a antes de ser um estado. Em 1947, 3 adolescentes perto de Anchorage afirmaram ter testemunhado um estranho objeto branco em forma de disco acima da base aérea local. Era menor que um avião e maior que um balão meteorológico. Isso ocorreu no mesmo ano de Roswell, e apesar de não ter ficado tão famoso quanto o evento do Novo México, foi o primeiro de muitos que se espalharam pelo Alasca. Um pânico ou algo mais sombrio? Quer saber a verdade sobre esse e outros mistérios? Curta, compartilhe e inscreva-se. Sai bem mais barato que uma equipe de busca. Em apenas uma semana, durante outubro de 1950, houve 7 avistamentos de UAP na pequena cidade de Sitka, no Alasca. Até hoje, o Alasca continua sendo um dos principais focos do país para avistamentos de UAP, especialmente com tantas pessoas desaparecendo sem deixar rastros. Foi em fevereiro de 2023 que o mistério dos UAPs no Alasca voltou às manchetes mais uma vez. Após um balão meteorológico chinês invadir o espaço aéreo dos Estados Unidos e elevar o alerta das defesas, um objeto misterioso surgiu no norte do Alasca. Ele foi rapidamente abatido pelos caças F-20 e 2 da Força Aérea. O governo não identificou o objeto, mas relatos do piloto logo deixaram as pessoas em pânico.
Alguns disseram que era um objeto em forma de carro se movendo pelo ar, sem nenhum mecanismo de propulsão visível. Outros disseram que ele nem sequer aparecia em seus sistemas de radar. Os destroços do objeto afundaram no mar, e a recuperação foi depois abandonada. As teorias de UAPs rondando os céus e abduzindo pessoas não foram comprovadas, e há relativamente poucas alegações de encontros próximos. Com aviões e caminhantes desaparecendo, essas luzes estranhas só aprofundam o mistério, mas o céu pode estar assombrado por algo muito mais estranho. Anomalias magnéticas são comuns na parte sudeste do Alasca, perto das principais cidades do estado e na base do Triângulo do Alasca. Essas anomalias, capazes de interferir em equipamentos eletrônicos, também são comuns sobre a água e podem causar a queda de aviões nas profundezas do Triângulo. Pequenos aviões enfrentam riscos na natureza selvagem do Alasca, que aumentam ao se aproximarem da costa e do Estreito de Bering. Falhas e interferências no sistema de navegação podem causar um erro fatal que tira a vida de todos a bordo. Isso pode explicar por que tantas aeronaves somem na última fronteira. Mas enquanto ainda houver luzes misteriosas nos céus do Alasca, as pessoas continuarão a se perguntar se existe a ação de alienígenas por trás disso. Mas isso não explica quantas pessoas desaparecem em terra. Para Erin Marie Gilbert, o Alasca deveria ser um novo começo. A californiana de 24 anos tinha se mudado para Anchorage em 1995 para morar com a irmã e trabalhar como babá. Ela logo fez amigos, incluindo David Combs, e marcaram um encontro na Feira da Floresta de Girdwood, em uma vila ao sul de Anchorage. O casal ficou um tempo em um beer garden antes de decidir ir embora. Erin Gilbert nunca mais foi vista. Combs foi o principal suspeito, mas negou o envolvimento. Disse que ele e Gilbert voltaram ao carro e encontraram a bateria descarregada. Ele saiu para buscar ajuda, e ao voltar, ela sumira. Tentou ligar o carro de novo e funcionou. Ele retornou à feira para procurar Erin, mas não a encontrou. Buscou até anoitecer sem sucesso e ligou para a família dela para saber se ela havia chegado. Foi então que o pânico começou. Gilbert tinha amigos e família na região, por isso seu desaparecimento ganhou mais atenção. Stephanie, irmã dela, organizou uma busca na manhã seguinte, mas não teve sucesso na floresta. Depois, a Polícia Estadual do Alasca e outras organizações de segurança se juntaram para procurar Erin. Combs foi intensamente investigado, mas acabou sendo inocentado de suspeitas, em parte devido ao seu envolvimento em alertar as pessoas sobre o caso. Ofereceram $35 mil de recompensa, mas nenhuma pista surgiu. Nenhum sinal de crime, nenhum resto humano, nenhuma pista das roupas dela. Foi um dos desaparecimentos mais limpos e um dos mais misteriosos. Diversas teorias sobre Gilbert surgiram nos 30 anos seguintes. A Feira da Floresta de Girdwood fica entre dois riachos, o menor California Creek e o Glacier Creek, que segue para o oceano. Se Gilbert tentou sair andando dali, talvez tenha perdido o equilíbrio e caído em um deles. Teorias de que ela se perdeu na floresta e foi vítima do clima ou de um predador não se sustentam por falta de evidências, pelo menos não um certo tipo de predador. Cerca de 69% das vítimas indígenas assassinadas são mulheres ou meninas, muitas desaparecendo em áreas remotas onde a ajuda pode demorar dias para chegar. O assassino em série Robert Hansen explorou esse isolamento, fazendo dezenas de vítimas por mais de uma década, e o Alasca é o terreno de caça perfeito. É um dos melhores lugares do país para um assassino em série agir. No norte do estado, como na famosa rodovia Dalton, há trechos com centenas de quilômetros entre paradas, poucas pessoas e grande distância entre elas. É improvável que um só assassino em série esteja por trás de muitos assassinatos, mas um número assustador de desaparecimentos podem ser ligados a crimes difíceis de rastrear. Mas a opção mais provável é que o Alasca seja o lar de um tipo muito diferente de assassino. O Alasca atrai um certo tipo de visitante, o tipo que prospera em condições brutais. Muitos buscam aventura, caçando alces, pescando no gelo ou explorando áreas remotas. Eles aceitam a solidão e o perigo. Mas se algo der errado lá fora, pode ser difícil sobreviver. Eles enfrentam condições adversas a quilômetros de qualquer socorro, com terrenos perigosos e vida selvagem ao redor. Mesmo os aventureiros mais habilidosos podem ser vítimas. Naomi Uramura nunca viu um limite que não quisesse ultrapassar. Nascido no Japão em 1941, ele passou os 43 anos seguintes testando até onde um homem sozinho poderia chegar. Ao completar 30 anos, já havia escalado 5 dos 7 cumes, ele completou a primeira viagem solo ao Polo Norte, desceu o rio Amazonas de jangada sozinho e escalou o Denali.
Ele até chegou ao topo do Everest. Era um homem aparentemente sem medo. No Alasca, reputação não conta. Uramura escalou o Denali pela primeira vez em 1970 durante a estação quente. Ele fez isso sozinho, como na maioria de suas aventuras, mas isso não era suficiente para ele. Restava uma montanha, o Vinson Massif, na Antártida. Ele sonhava em viajar sozinho para o continente antártico e conquistar essa marca também, mas até ele sabia que não estava pronto. Como forma de se preparar, ele decidiu que faria outra escalada solo do Denali, desta vez no inverno, algo que raramente havia sido realizado. O Emura estava determinado a fazer o impossível. Chegar ao Denali no inverno é encarar geleiras com perigosas fendas móveis, muitas vezes cobertas de neve. Viajando com pouco equipamento para evitar que o gelo cedesse, ele começou sua ousada escalada em fevereiro de 1984 e chegou ao cume com sucesso. A bandeira japonesa foi achada no topo da montanha, mas nenhum sinal de Naomi Uramura foi visto novamente. Ele avisou por rádio a jornalistas japoneses que descia. O dia estava ventoso e as condições eram perigosas. Antes de chegar ao acampamento base, desapareceu. Socorristas, liderados por campistas experientes, vasculharam a montanha e tentaram seguir a rota de Uramura. Encontraram provas da jornada dele, uma caverna onde ficou e um diário mostrando que abandonou muito do equipamento para aliviar peso. Talvez ele tenha caído em uma fenda profunda, longe demais para ser achado. Mas, como muitos mistérios aqui, não há resposta. E quando não há respostas, as pessoas começam a pensar em assuntos mais sombrios. O Alasca é um lugar misterioso. 90% do estado nunca será visto pela maioria dos visitantes. Muitos dos principais pontos turísticos são bastante remotos. Em muitas partes do Alasca, o sol não nasce por semanas durante o inverno, incluindo a famosa noite polar de 65 dias em Utqiagvik. As luzes do norte dançam no horizonte, dando ao lugar uma sensação sobrenatural. Com tantos desaparecidos, muitos suspeitam de algo sombrio. O Kustaka, criatura assustadora do folclore Tlingit do Alasca que muda de forma, dizem vagar pela natureza selvagem. E ao longo dos anos, aqueles que vieram em busca de respostas ouviram lendas bizarras. Uma delas fala de uma pirâmide negra gigantesca escondida na paisagem congelada, possivelmente de origem extraterrestre. Algumas lendas afirmam que ela fica em uma instalação secreta do governo, talvez uma área 51 do norte. Quem se aproxima demais não sai de lá. Isso pode ter relação com os desaparecidos. Um dos desaparecimentos mais misteriosos da história do Alasca foi o de Gary Frank Sutherland, sumido desde 1976. O nova-iorquino, aventureiro e de espírito livre, foi ao Alasca buscar autoconhecimento e explorar o rio Porcupine, perto da fronteira com o Canadá. Com experiência em oleoduto no Alasca, Sutherland era explorador experiente e planejava percorrer o rio com um amigo. Mas naquele dia, ele não apareceu. Sutherland tinha amigos na região e família em Nova York que buscavam respostas. Então, organizaram rapidamente uma equipe de busca. No Alasca, o rastro se perde rápido e quase não há sinais de Gary Frank. Óculos e documento dele foram achados na trilha em 1977, após a família contratar um guia de montanha. Mas a esperança logo acabou. Uma lápide foi erguida em sua homenagem, com a inscrição "Perdido no Alasca", e ele passou a integrar a lista dos que desapareceram sem deixar vestígios. E por quase 50 anos foi assim que permaneceu. Foi em 1997 que um caçador caminhava pelo rio Porcupine e descobriu uma cena mórbida na margem do rio, um crânio humano. Os policiais vasculharam a área em busca de sinais de um corpo, mas nada foi encontrado. Então, o crânio foi embalado e enviado para o escritório do médico legista do estado. Foi registrado como restos mortais não identificados e guardado até 2022, quando o caso foi reaberto. A ciência da genealogia avançou e muitos casos de desaparecidos estavam sendo resolvidos no país. Usaram ossos para criar um perfil de DNA e acharam as primeiras pistas. Agora faltava apenas a correspondência genética. O irmão de Sutherland ainda estava vivo e teve algum encerramento, mas algumas novas perguntas surgiram com isso. Como seu irmão morreu? Marcas no crânio sugeriam ataque de urso, mas a falta de sinais de luta ou sangue de ataque fatal torna o caso longe de simples. O caso de Gary Frank Sutherland teve uma resposta, ainda que só décadas depois. Isso é tempo mais do que suficiente para que milhares de outros desaparecessem no vasto Triângulo do Alasca. E o terreno sempre será o inimigo das respostas aqui. O Triângulo do Alasca tem mais de 300 mil milhas quadradas, mais da metade do estado.
Os desaparecimentos podem acontecer em pequenas cidades, parques nacionais e ao longo de estradas remotas. Em muitos casos, quando alguém percebe o que está acontecendo, o rastro já terá se perdido completamente. Milhares somem aqui anualmente, muitas vezes sem rastros. É a natureza ou algo mais sombrio? A taxa de desaparecimentos no Triângulo do Alasca é alta e não diminui, levando a uma das teorias mais bizarras até agora. A região possui vórtices de energia que absorvem pessoas e as levam para outro lugar. Isso deriva das irregularidades magnéticas que causam falhas em aviões. O terreno perto do Círculo Ártico é famoso por suas flutuações de energia, mas outra base dessa teoria é o desaparecimento de pessoas. Outra vítima do Triângulo do Alasca. Não é só no Alasca que pessoas desaparecem sem deixar rastros. Às vezes, até um avião inteiro pode sumir. Veja por que a busca pelo MH370 foi retomada para entender o desaparecimento mais famoso de todos os tempos, ou clique neste vídeo.